Muitos pacientes me perguntam, né, por que eles têm enxaqueca, né? O que é enxaqueca, qual é a relação da enxaqueca? Então, antes de responder isso, eu acho interessante a gente mostrar primeiro o que é enxaqueca. Então, vai ser aquele paciente que, como é que eu faço esse diagnóstico? Ele reclama de uma dor, geralmente unilateral, pulsátil, que dura mais ou menos de 4 a 72 horas e tem que vir acompanhado de fonofobia, fotofobia, náusea e ou vômitos e piora com atividade física e melhora com repouso. Né? Então, geralmente é unilateral, ela vai ser pulsátil, ela pode ser nessa região, ela pode pegar toda a parte hemicraniana, né? E a gente vai explicar agora, eu vou tentar mostrar para vocês como que isso se relaciona com outras partes do nosso corpo, né? Como que isso se relaciona com a cervical, como que se relaciona com a face, né? Os nervos que tem isso. Então a gente vai mostrar um pouquinho de cada coisa. Então, qual é a causa dessa dor de cabeça? Olha aqui comigo, na verdade, né? Então a gente tem uma cefaleia, né? Que geralmente, como eu falei, ela tem que ser intensa ou moderada, não pode ser uma dor de cabeça fraca, porque geralmente dor de cabeça fraca está relacionado mais com a parte tensional. Então a enxaqueca é uma dor de cabeça intensa, pulsátil, né, que piora com exercício. Então isso a gente já sabe, eu tenho que ter para esse diagnóstico no mínimo 2 episódios disso. Então o que a gente já sabe hoje em dia? Existem neurotransmissores, né? O que são neurotransmissores? São químicos que fazem a comunicação entre os neurônios. Então, por algum motivo que a gente ainda não conhece bem, algumas pessoas elas têm uma facilitação. O que é? Elas liberam mais esses neurotransmissores que a gente também chama de peptídeo. E esses neurotransmissores eles vão fazer vasodilatação, né? Vasodilatação cerebral. E por incrível que pareça, eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês, ó, que é essa imagem. Esses neurotransmissores, isso aqui, na verdade, é a parte de baixo do meu cérebro. Esse verdinho é um núcleo que a gente chama núcleo do trigêmeo. Eu vou explicar mais vezes isso depois para vocês. E o que esse núcleo faz? Esse núcleo ele vai controlar a quantidade de sangue que eu tenho lá numa membrana do meu cérebro que eu chamo de dura mater. Então a gente já sabe que alguns gatilhos, né, relacionados a esse núcleo do trigêmeo, da face, por exemplo, então ATM, dores cervicais, esse núcleo é um núcleo cervical do trigêmeo, isso aqui é a nossa cervical. Então existe uma relação muito grande entre a cervical, né, entre os estímulos que eu tenho na minha cervical, com gatilhos, né? Esses estímulos cervicais eles vão dar gatilhos para eu ter uma vasodilatação no meu cérebro e isso gerar uma crise de enxaqueca. Isso aqui eu acho muito legal, porque lembra que eu estava falando para vocês do trigêmeo, né? Então, esses nervos do pescoço, tantos que inervam a parte motora, que faz o meu pescoço se movimentar, por exemplo, esse aqui é o esternocleidomastoideu, é um músculo saliente no pescoço, eu vou mostrar depois para vocês. Tanto os nervos que fazem esses músculos se movimentarem, quanto os nervos que sentem essa região do pescoço e a região de trás da cabeça, eles têm ligações nesses núcleos do trigêmeo. Porque o objetivo desse núcleo do trigêmeo é proteger, é retirar minha cabeça quando eu tenho algum estímulo doloroso. Então esses núcleos se comunicam. Né? Então tensões nesses músculos, aqui por exemplo no esternocleidomastoideu, eu vou tirar um pouquinho aqui, ó. Vocês vão ver, esse aqui é o trapézio. Né? Então como é que a gente trata isso? A gente tem que diminuir a quantidade de estímulos dolorosos que eu tenho para todas essas regiões. Então na musculatura do trapézio, deixa eu tirar um pouco aqui para vocês, ó. A gente vai ter esse músculo aqui que é o esternocleidomastoideu. Ele se chama assim, ele faz toda essa volta no pescoço, olha que interessante. A gente vai ter músculos profundos na coluna, né? São músculos que se comunicam, dão instabilidade profunda, a gente chama de esplênio. Deixa eu tirar, a gente vai dissecando aqui, ó, e vai tirando. Ó. Eu vou ter outros músculos mais próximos da minha vértebra que também têm relações com esses nervos que se comunicam com o trigêmeo, que formam um gatilho para uma crise de enxaqueca. Então, eu tô aqui com a Isabela, a gente mostrou naquela imagem ali no tablet, né? O esternocleidomastoideu é esse músculo aqui, ó. Olha só como ele é saliente. Então, quando a gente vai raciocinar do ponto de vista osteopático sobre como tratar uma
uma dor de cabeça, uma cefaleia, eu não posso esquecer essas relações, né? Então, qual é a ideia? Como é que um osteopata pensa? São as relações anatômicas, né? Que podem disparar gatilhos, né? Disparar gatilhos, facilitando, então, crises de enxaqueca que o paciente tem. E não ainda levando em consideração que essas cefaleias elas podem se sobrepor, né? Eu posso ter uma enxaqueca e nada impede que eu tenha uma cefaleia tensional. Então, a ideia é que a gente consiga liberar essas estruturas do esternocleidomastoideu, né, por onde passa esses nervos, do esplênio do pescoço aqui atrás, dos rotadores do pescoço. Então, o que é importante a gente avaliar enquanto osteopata, né? A mobilidade desses tecidos, né? Então, eu vou ver a textura, o tenderness, pontos gatilhos, o movimento desse tecido e dessa articulação. Então, desde a primeira vértebra cervical, né? Então a gente vai palpar e vai testar a mobilidade de todas as vértebras cervicais. Então, qual é a ideia? Naquelas áreas, como a gente sabe que toda a região cervical, né, ela se relaciona com esse complexo que a gente chama de trigêmino vascular, ela está relacionada com crises de enxaqueca, então eu vou tentar diminuir esses inputs. O que que esses inputs? São informações que saem daqui e vão para o cérebro, né? Então o nosso cérebro tem que estar sempre percebendo como é que está o pescoço. E o trigêmeo, que é o nervo que faz a parte sensitiva da cara, do rosto, né? Então eu tenho o trigêmeo e ele vai sentir, né, toda a minha face. Por que que ele se comunica com o pescoço? Porque, por exemplo, se eu der um beliscão aqui no rosto da Isabela, ela vai ter que tirar, né, automaticamente, reflexamente, se eu encostar alguma coisa quente aqui, ela vai ter que tirar o rosto dessa fonte nociceptiva. E quais são os músculos que fazem isso? São os músculos do pescoço. Então existe uma interligação entre o trigêmeo, a parte sensitiva, né, e a parte motora nos músculos do pescoço, que fazem esse reflexo de retirada, né? Isso acontece para toda essa relação. E a gente já sabe que o trigêmeo, ele inerva também, né? Ele vai ter uma relação com a vasculatura das meninges, né? Então, erros nesse sistema ou uma quantidade muito grande de inputs que sobrecarregue esse sistema, ele vai poder gerar um gatilho para uma crise de enxaqueca. Então, o objetivo é testar, fazer o diagnóstico, né, de restrições de todos esses tecidos, e a gente vai falar de vários deles, né, para que eu consiga diminuir essas crises. Então, foi o que eu mostrei para vocês, né, todos os músculos e articulações do pescoço, mas dando uma ênfase importante aqui, né, à relação que eu tenho suboccipital.